Em 1970, a Toho fez uma parceria com a Tsuburaya para desenvolver o projeto de um filme. Para quem não conhece, a Tsuburaya Productions é uma produtora que foi fundada em 1963 pelo Tsuburaya Eiji. Tsuburaya Eiji é o sujeito que foi o diretor de efeitos especiais do Gojira original de 1954 e trabalhou dirigindo efeitos especiais de vários filmes da Toho produzidos nas décadas de 1950 e 1960. E foi ele que criou as bases técnicas para o que hoje a gente conhece como sendo Tokusatsu. Essa produção que a Toho estava desenvolvendo em parceria com a Tsuburaya era um filme que deveria se chamar Gojira Red Moon Erebus Halfun Kaiju Bungaichi. E segundo o roteiro desse filme, a história seria o seguinte: iria aparecer um kaiju vindo da Lua que chegaria à Terra, e o nome dele é Red Moon. E ele ia começar a causar aquelas destruições e confusões que acontecem quando um kaiju chega numa sociedade humana. Só que ao mesmo tempo que o Red Moon chega da Lua na Terra, um outro kaiju, que é a Erebus, ia despertar em Okinawa e também causar confusão. E o governo japonês, diante da destruição causada por dois kaiju diferentes que apareceram ao mesmo tempo, bola um plano de fazer o Red Moon ir até Okinawa para ele enfrentar a Erebus, eles lutarem entre eles, e um deles matar o outro, ou com sorte os dois se matarem, e qualquer que fosse o resultado, seria um problema menos para o governo japonês ter que lidar. Só que o que eles não esperavam, que é quando o plano dá certo e eles finalmente conseguem levar o Red Moon até Okinawa, onde está a Erebus, é que eles não começam a lutar entre eles, porque eles eram um macho e uma fêmea de uma mesma espécie de kaiju. E o resultado é que eles têm um filhote, que é o Halfun. No meio da história, um empresário ganancioso ia sequestrar o Halfun com a pretensão de levar o Halfun para se apresentar num tipo de circo e com isso ele ganhar um monte de dinheiro explorando esse bebê kaiju. Só que durante o transporte, o Halfun acabaria morrendo. E com a morte do bebê, o casal de kaiju, que é o Red Moon e a Erebus, iam ficar furiosos e iam começar a destruir tudo. E nessa destruição apareceria o Gojira e o Gojira teria que enfrentar os dois. E esse filme, ele estava sendo desenvolvido em 1970. E se vocês olharem a produção dos filmes do Gojira ali da era Showa, o normal era se fazer pelo menos um filme por ano. Só que em 1970 é justamente o ano em que não saiu filme nenhum do Gojira, porque é o ano em que seria lançado esse filme, desenvolvido em parceria entre a Toho e a Tsuburaya, e ele acabou não acontecendo. Já em 1971 foi lançado Gojira Taihedora e continuou se lançando um filme do Gojira por ano até 1975. Só que o motivo desse filme do Gojira, Red Moon, Erebus e Halfun não ter sido lançado nunca foi divulgado ao público, mas alguns elementos desse filme eles acabaram sobrevivendo. Não se sabe exatamente se o filme ele acabou sendo cancelado e alguns conceitos e outros elementos que estavam prontos foram depois reaproveitados, ou se durante a pré-produção do filme, o filme foi recebendo modificações até virar alguma coisa completamente diferente. Mas vários elementos desse filme, que nunca existiu, eles acabaram aparecendo em outro filme, que também foi desenvolvido em parceria entre a Toho e a Tsuburaya, e que foi lançado em dezembro de 1972 como comemoração pelos 10 anos da Tsuburaya. E ele foi lançado num festival da Toho, junto com a animação Panda Copanda, dirigida pelo Takahata e roteirizada pelo Miyazaki, os sujeitos que depois iam ser os fundadores do Ghibli, e também com uma versão editada do Kaiju Soshingeki, que é o filme do Gojira de 1968. E esse filme, desenvolvido em parceria entre a Toho e a Tsuburaya, que foi lançado em dezembro de 1972, teve o título Kaiju Daifusen, Daigoro Tai Golias. A tradução é algo como A Grande Batalha Empolgante de Kaiju, Daigoro contra Golias. Esse filme ele foi dirigido pelo Iijima Toshihiro, que era um sujeito que já tinha sido diretor de Ultra Q, de Ultraman, Ultra Seven, o regresso de Ultraman, então era um sujeito que ele já tinha bastante experiência dirigindo produções de Tokusatsu ali da Tsuburaya. E nessa produção, vários elementos lá do Gojira, Red Moon, Erebus e Halfun, que nunca foi lançados, acabaram sendo reaproveitados. A premissa é a seguinte: 6 anos antes da história principal do filme, algo que é apresentado através de flashbacks, houve um acidente envolvendo um submarino que ele explodiu no fundo do oceano, e a explosão desse submarino acordou um kaiju. Esse kaiju, ele acordou furioso e começou a destruir a cidade, que trata daquele velho tema do kaiju como aquela criatura, aquele animal selvagem que ele não se adapta ao mundo dos humanos, ele não cabe na sociedade humana, ele é forte demais, ele é poderoso demais,
demais e ele acaba destruindo as coisas em volta. E quando o filme ele apresenta essa narrativa de um kaiju que despertou por causa de um acidente envolvendo um submarino, uma arma militar humana, ele deixa bem claro que o kaiju ali, apesar dele estar causando destruição no Japão, apesar dele estar causando um mal ali pro país, ele é algoz, mas ao mesmo tempo ele é vítima, porque ele só despertou porque os humanos construíram um veículo para ser uma arma militar, enfiaram ele num lugar onde não deveria ter humanos, nas profundezas do Oceano Pacífico, causaram um acidente lá, uma explosão, lembrando que submarinos militares geralmente usavam motores nucleares, e essa destruição, esse impacto no meio ambiente causada por uma arma humana, acordou esse kaiju. Então o kaiju, ao mesmo tempo que ele é algoz, ele também é vítima. E em contraste, o mesmo vale para os humanos. Os humanos estão sendo vítimas do kaiju, mas eles que foram lá e provocaram o desastre. Isso reforça também aquela ideia do kaiju como uma força da natureza. Não só pela questão do sublime, né, aquele grande poder natural que os humanos, quando estão diante dele, se sentem pequeno, mas uma força retributiva. Os humanos foram lá e atacaram a natureza vai responder na mesma proporção. Para lidar com esse kaiju, os militares tiveram que usar uma arma que foi um míssil especial extremamente poderoso e mataram esse kaiju. E depois que o kaiju morreu, eles descobriram que o kaiju ele tinha deixado um filhotinho, um bebezinho kaiju. E a sociedade japonesa, ali se sentindo culpada, porque eles foram lá e provocaram o bicho, ele acordou, mataram ele, porque não sabiam mais como lidar, e deixaram um bebê sem mãe. Então eles decidem adotar e criar esse bebê, e esse bebê kaiju é o Daigoro do título do filme. O kaiju furioso que aparece no flashback, cujo nome oficial é Daigoro no Haha, a mãe de Daigoro, na verdade trata-se de um aproveitamento dos conceitos do design e do traje da Erebus, lá do filme do Gojira que nunca saiu, de 1970. E o design desse kaiju é um kaiju gigante com uma cara de um animal selvagem furioso, chifres que dispara fogo da boca, mas ao mesmo tempo tem uma longa cabeleira loira que balança com o vento, que tem umas cenas que dão um close nela que parece um comercial de shampoo, aqueles cabelos dourados balançando com o vento. E que, segundo os responsáveis pelo design, eles usaram como base a Kishimojin, que é um nome japonês para uma divindade budista que na Índia é originalmente conhecida como Harit. E a Kishimojin, como a versão original, a Harit, ela é uma divindade que ela tem uma definição um tanto ambígua. Ao mesmo tempo, ela é uma divindade guardiã protetora, a deusa que protege as crianças, mas simultaneamente ela também é uma divindade demoníaca que se vinga dos pais que maltratam e abandonam seus filhos. Então ela é uma divindade que está relacionada com as crianças, que ela está ali protegendo os bebês, mas ao mesmo tempo, se as crianças são ameaçadas, ela se torna extremamente terrível, extremamente cruel e persegue aquelas pessoas que causam mal para as crianças e faz coisas terríveis com elas como vingança. E a gente consegue perceber que esse conceito já estava lá na Erebus, lá do filme do Gojira de 1970 que nunca foi feito, uma kaiju que protegeu o filho dela e quando o filho dela é sequestrado e assassinado, ela se torna terrível e causa destruição contra a humanidade como vingança. Mas também se manifesta no curto espaço de tempo que ela aparece em Daigoro Tai Golias, ela também é uma kaiju feroz que ataca a humanidade para proteger o bebê dela. Mas voltando à história, depois que a mãe de Daigoro morre, o filhote kaiju dela é adotado e esse Daigoro bebê, ele também é um aproveitamento do design e do traje do Halfun, que era o kaiju bebê, filho da Erebus e do Red Moon do filme que nunca foi feito. A sociedade japonesa, se sentindo culpada, decide adotar o bebê Daigoro e um tratador de animais que trabalhava num zoológico é designado para cuidar do Daigoro. E a partir de então, ele começa a cuidar do Daigoro, aquele kaijuzinho bebê, só que aquele bicho começa a crescer. E a história se passa 6 anos depois, em que o Daigoro se tornou um tipo de problema social que vai ser interpretado diferente por diferentes pessoas da sociedade. Porque o Daigoro, ele foi levado para ser criado numa ilha, ele começou a crescer, ficou com mais de 30 metros de altura, e ele se tornou um problema porque os gastos para alimentar ele se tornaram altos demais. E o governo japonês não quer bancar gastos para alimentar um kaiju bebê, que tá lá só atrapalhando. E a partir dessa premissa se desenvolve a história. A gente tem alguns núcleos de personagens. Um deles é um inventor, que é chamado só de Tio, que é um inventor extremamente atrapalhado. Ele tenta inventar coisas elaboradas e complexas e sempre dá errado. Ele tem 2 sobrinhos, um deles é o menino que é o Tarô. O Tarô, junto com ele, fazem parte de uma organização junto com outras crianças que eles tentam arrecadar dinheiro para alimentar o Daigoro. Essas crianças, elas são muito fãs do Daigoro e estão sempre tristes porque o Daigoro tá passando fome sempre. Porque o governo japonês não dá verbas suficientes para alimentar o Daigoro.
Daigoro. Nisso, o tio deles, ele fica tentando criar invenções para tentar ganhar um prêmio num programa de televisão que premia grandes invenções, para eles usarem esse dinheiro para comprar comida pro Daigoro. E ao mesmo tempo, as crianças estão sempre lá dedicadas a campanhas para tentar arrecadar dinheiro para dar alimento pro Daigoro. Tem um outro personagem que ele é o Kumagoro, que é um carpinteiro que trabalha na construção civil, que ele é extremamente irritado, ele esquenta a cabeça fácil, ele é meio atrapalhado. E ele conhece o inventor num encontro que eles têm no hospital. E o Kumagoro, ele também quer ajudar o Daigoro, e ele não sabe como, ele fica tocado com aquilo, aquele filhote de kaiju sofrendo, passando fome. E ele decide que ele também vai economizar, e o jeito que ele vai economizar é parando de beber. E o dinheiro que ele gastava todos os dias com bebida, ele vai depositar num cofre para doar para a campanha do Daigoro. E a gente tem um outro núcleo de personagens, que a gente vai ter ali no centro, um deles vai ser o Saito. O Saito, ele é o tratador do Daigoro, ele cria o Daigoro desde bebezinho, há 6 anos, e ele tem todo um vínculo afetivo com o Daigoro, né? Pra ele o Daigoro é como se fosse um filho, e ele tá sofrendo ali porque ele tá vendo o Daigoro passando fome, e ele não sabe o que fazer. Ele faz o que ele pode, mas não é o suficiente. E em contraponto com ele, tem um outro personagem, que é o Suzuki, que ele é o representante do Ministério do Meio Ambiente, que inclusive é interpretado pelo Kobayashi Akide. O Kobayashi, ele já tinha interpretado o capitão da patrulha científica lá na série Ultraman original, e ele é o Tachibana Tobe na série Kamen Rider. E aqui ele faz o papel desse funcionário do Ministério do Meio Ambiente, e ele tá ali naquele dilema tentando equilibrar, porque o governo não tá dando dinheiro, não tá dando as verbas, e ele tem que fazer aquelas verbas que eles têm funcionar. Então ele acaba organizando ali um projeto que é para dar pro Daigoro um hormônio para impedir o Daigoro de crescer, um hormônio para reprimir o crescimento do Daigoro, porque se ele continuar crescendo, ele vai ter o mesmo tamanho da mãe dele, que tinha mais de 50 metros. E se agora já não tem dinheiro para dar comida para ele, daí sim que o governo não vai conseguir alimentar. E ele acaba fazendo essa função daquele sujeito do governo, que ele quer fazer aquilo funcionar, mas ele tem aquele dilema, olha só, não posso gastar muito orçamento com isso. Então ele até fala, se o Daigoro continuar desse tamanho, a gente pode treinar ele para se apresentar numa atração turística e conseguir arrecadar dinheiro com isso, mas não vai mais vir verba do governo. E o Suzuki acredita que o melhor que eles têm que fazer é dar esse hormônio para inibir o crescimento do Daigoro e ele se manter daquele tamanho e não ficar com mais fome ainda. E o Saito, ele entra naquele conflito, porque ele acha que dar hormônio para impedir o crescimento do Daigoro é um tipo de traição, estão fazendo uma maldade com o Daigoro. E essa questão da falta de comida do Daigoro é uma coisa que é mostrada ao longo de toda a história. Daigoro lá com o prato dele vazio, o Daigoro com a barriga murcha, roncando. Tem um banheiro gigante que eles construíram pro Daigoro, só que esse banheiro ele tá cheio de teias de aranha, porque o Daigoro usa pouco, como ele come pouco, ele não tem motivos para ir tanto assim no banheiro. E a partir dessa premissa do governo do Japão tendo que cuidar de um filhote de kaiju que come muito, que dá muitas despesas, mas que os políticos acham que não vale a pena, não vale a pena investir dinheiro público para alimentar um kaiju se o kaiju não dá retorno financeiro, se o kaiju não serve para nada. O kaiju não é utilitário para o governo japonês, então não vale a pena investir. E a partir dessa ideia que se desenvolve as discussões do filme. O Iijima, ele dizia que via num filme um tipo de fábula infantil passada no Japão dos dias atuais. Então aquela narrativa feita para crianças, que trabalha com alegorias e com metáforas, para discutir questões da sociedade, questões morais, só que passadas no Japão contemporâneo, passadas no Japão de 1972. E o Daigoro Tai Golias é um filme que ele é feito todo para ter um apelo com o público infantil, mas que não subestima as crianças. As crianças conseguem acompanhar e entender, mas ao mesmo tempo trata de alguns temas que são sérios e que são socialmente relevantes, mas fazendo isso de um jeito que as crianças conseguem entender e acompanhar. Mas também, simultaneamente, de um jeito que é divertido se um adulto parar para assistir. E pra gente entender, assim, do que esse filme tá falando, é importante a gente entender o contexto da histórico do Japão daquele momento, né? Nós estamos falando do Japão de 1972. O que estava acontecendo em 1972? A Guerra do Vietnã ainda estava acontecendo. O governo japonês tinha declarado apoio aos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. O governo japonês estava falando em recriar o exército japonês. Os Estados Unidos, que logo depois da Segunda Guerra Mundial fez toda aquela pressão para desmilitarizar o Japão, já no contexto da Guerra Fria, e tendo o Japão sendo governado pelo Partido Liberal Democrata, que era extremamente comprometido em defender as políticas internacionais dos Estados Unidos, começou a mudar o ponto de vista. Porque se o Japão é o aliado dos Estados Unidos no extremo leste asiático, durante a Guerra Fria, ter o Japão armado ali era vantajoso para os Estados Unidos, ainda mais durante a Guerra do Vietnã. E seria mais vantajoso ainda se o Japão tivesse um exército e pudesse mandar soldados para ajudar os militares dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, que foi o que eles conseguiram com
convencer o governo da Coreia do Sul a fazer, porque o governo da Coreia do Sul também era submisso ao governo dos Estados Unidos e mandou soldados sul-coreanos para lutar pelos Estados Unidos no Vietnã, e também era do interesse dos Estados Unidos mandar soldados japoneses do mesmo jeito. Só que para isso o Japão precisava ter um exército. E também é importante a gente levar em conta que, apesar da ocupação do estadunidense no Japão e maior parte ter acabado, ali as ilhas maiores do Japão tinham sido devolvidas ao controle e administração dos próprios Japão, Okinawa ainda era ocupada e controlada pelos Estados Unidos. Não só ocupada e administrada, como lá tinha a base militar estadunidense, que existe até hoje, e essa base era usada como centro para logística e para mandar suprimentos, equipamentos e soldados para a guerra do Vietnã. Então Okinawa estava sendo a força usada como ponto logístico para a guerra do Vietnã. Então tinha todo esse contexto da guerra do Vietnã, os Estados Unidos fazendo pressão para o Japão ajudar na guerra do Vietnã, e ao mesmo tempo, em 1972, a gente tinha o boom do crescimento econômico do Japão, o boom da industrialização japonesa, a economia do Japão crescendo, o Japão já tinha se recuperado da destruição da Segunda Guerra Mundial e a qualidade de vida das pessoas estava melhorando junto com essa economia, só que eles tinham um efeito colateral muito sério, que era a poluição. Do mesmo jeito que o Japão estava se super industrializando, a indústria em larga escala produzia muita poluição. Era muito resíduo industrial que era soltado no ar através de fumaça e muito resíduo industrial que era despejado nos rios. E nos anos 70 era um período ainda que não existia ainda legislação ambiental definida. Foi na década de 1970 que começaram várias manifestações, não só no Japão, mas no mundo inteiro, para se pedir regularização de questões ambientais, criar regras que impedissem grandes empresas de poluir sem controle nenhum. E é só na década de 1980 e depois no comecinho dos anos 90, inclusive com a Eco 92 que aconteceu aqui no Brasil, que os tratados internacionais e as leis de proteção ambiental vão acabar sendo definidos. Então, legislação de proteção ambiental é uma coisa que vai começar a se definir na década de 1980 e 1990. Nos anos 70 ainda era tudo muito livre, então as empresas faziam qualquer coisa, soltavam qualquer resíduo no rio, qualquer tipo de gás era liberado direto na atmosfera sem filtro nenhum e ficava por isso mesmo, porque era mais barato. Eles não precisavam gastar em filtros ou em processos para limpar a água antes de despejar nos rios. E no Japão, na década de 1970, isso virou um problema muito sério, porque vários dos rios importantes que passavam nas grandes cidades, eles ficaram completamente poluídos. E no Japão tem toda uma cultura de alimentação vinda da água, e com a poluição sendo liberada direto nos rios e no mar, começou a envenenar esses ambientes e matar os animais. Então, na década de 1970, a poluição por decorrência da atividade industrial vai ser um problema muito grave no Japão, que inclusive dá para se achar várias obras culturais e artísticas que discutem isso. Isso vai estar lá no Gojira Taihedora, que é de 1971, vai estar no Kamen Rider, que também é de 1971, os filmes do Gamera vão falar sobre isso, então várias obras artísticas, várias obras culturais do Japão ali da década de 1970 vão discutir essas questões ambientais, porque era um problema grande e sério que estava acontecendo ali naquele período. E esse filme, ele vai criar essa fábula infantil para discutir esses temas de um ponto de vista que pudesse conscientizar as crianças, ao mesmo tempo que divertisse elas. Uma coisa que fica bem clara nesse filme é como as crianças, elas estão todas empenhadas em conseguir arrecadar valores para alimentar o Daigoro, preocupados em o que pode acontecer com o Daigoro, se o Daigoro está sofrendo, enquanto a maioria dos adultos não se importam com isso. A maioria dos adultos não tá nem aí para isso, ou então acha que é um desperdício gastar dinheiro para alimentar um kaiju. E os adultos que estão preocupados com isso, que estão preocupados com o Daigoro, que é o tio inventor, o carpinteiro Kumagoro, o tratador de animais, o Saito, eles não são levados a sério. Ou eles são levados como pessoas ridículas, como pessoas que são deslocadas da sociedade, como pessoas cuja opinião não deve ser levada a sério, que não merecem respeitos. Por quê? Porque eles estão preocupadas com a situação de um kaiju, que é um animal, e não preocupadas com a economia do Japão. E tem um momento, inclusive, que o inventor e as crianças, eles fazem um comício e eles começam a discutir sobre as verbas que o governo japonês usa para comprar um avião militar para as forças de autodefesa do Japão, dariam para alimentar o Daigoro por 3 anos. Só que o governo prefere usar esse dinheiro para investir em armamento, que era uma coisa que estava acontecendo ali, o governo fazendo pressão para o exército voltar, enquanto as empresas estavam poluindo os rios, estavam soltando fumaças nos centros da cidade, e o governo não estava preocupado em fazer nada a respeito quanto a isso, porque criar regras ambientais, criar leis que obrigassem as empresas a colocarem filtros nas chaminés ou tratar a água antes de despejá-las nos rios, iam criar gastos para essas empresas e iriam prejudicar a economia do Japão. E nesse contexto da passeata, a gente vai ter pessoas ali discutindo por que o dinheiro do
nossos impostos deve ir para alimentar um kaiju. Um kaiju não serve para nada. Esse bicho ele não tem utilidade nenhuma. Eu não quero que o dinheiro do meu imposto vá para ele. E a partir dessa premissa, a gente consegue interpretar a alegoria que o Idmar e o resto dos envolvidos na produção do filme estavam apresentando nessa fábula infantil contemporânea que eles estavam fazendo. Porque peguem o Daigorô e substituam o Daigorô por reserva ambiental. Substituam o Daigorô por proteção de um animal ameaçado de extinção. Substituam o Daigorô por tratamento das águas dos rios que estão poluídos. A discussão aqui é sobre a validade, a utilidade de usar dinheiro público para proteger o meio ambiente. E algumas pessoas dizendo não, eu não quero que o dinheiro dos meus impostos vá para tratar do meio ambiente, vá para proteger animais, vá para proteger árvores. Porque proteger árvores e proteger animais não contribuem para a economia do Japão. O importante é investir na economia, é fazer o capitalismo funcionar. Enquanto isso, as crianças estão preocupadas. Tá, mas e o Daigorô, ele vai morrer se ele não for alimentado? Substituam o Daigorô pelos animais e pelas plantas, tá? Os animais que estão ameaçados de extinção, eles vão morrer? O rio vai ser todo poluído e os peixes do rio vão morrer? O mar costeiro do Japão vai ser poluído e os peixes vão morrer? E se os japoneses eles se alimentam principalmente de peixe, do que essas crianças vão se alimentar no futuro quando elas forem adultas? Então tem esse embate entre proteger o meio ambiente, porque o proteger o meio ambiente é importante para garantir o futuro do país e do mundo, versus não quero que meu dinheiro vá para proteger o meio ambiente, porque o meio ambiente é algo inútil. Os animais e as plantas não contribuem para a economia do país. E esse debate ele aparece até que acontece um evento na história, que é a chegada de um meteoro que cai do céu, vem do espaço, cai dentro do mar, e junto desse meteoro está um kaiju chamado Golias. E o Golias, como o organismo dele funciona, ele causa mudanças ambientais. Do nada começa a nevar numa época que deveria ser quente. Inclusive a ilha onde o Daigorô vive, que é uma ilha mais ao sul, que está mais perto ali do Equador, que tem uma temperatura média mais quente, que é um lugar que não deveria nevar, começa a nevar lá também. Então começam a acontecer mudanças ambientais, mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas são causadas por esse kaiju que veio do espaço, que é o Golias. Inclusive ele é chamado no filme de Daiseiju, que é a grande fera estelar. E o Golias ele aparece, ele chega na ilha e ele dá uma surra no Daigorô. E o Daigorô nem consegue reagir direito, porque o Daigorô ele tá malnutrido, ele tá com fome, ele tá em condições lastimáveis. E depois de dar uma surra no Daigorô, o Golias ele vai para a cidade e começa a destruir a cidade. Inclusive eles frisam que o Golias ele destruiu o complexo industrial de Tóquio. Ou seja, a própria indústria, a economia que eles queriam proteger, foi ameaçada com a chegada desse kaiju. E quando o Golias chega e começa a destruir tudo, a opinião da sociedade japonesa e inclusive do governo japonês muda. A gente precisa do Daigorô porque nem os militares, a força de autodefesa não consegue fazer nada contra o Golias. Porque o Golias, como a maioria dos kaiju, ele também é um tipo de alegoria para essas grandes forças naturais que causam desastres. Quando chega um furacão, quando chega um terremoto, quando chega um tsunami, não consegue lutar contra eles, não consegue dar tiro e matar um terremoto e jogar uma bomba num furacão. Então o Golias é essa força imparável, que daí sim começa a causar destruição na cidade, no complexo industrial japonês, começa a criar problemas de fato para a sociedade japonesa e para a economia japonesa, e nesse momento o governo japonês muda de opinião e passa a investir para alimentar o Daigorô, porque eles querem que o Daigorô fique saudável e forte e possa ele lutar contra o Golias e salvar o Japão. Então aquele animal que fazia parte do meio ambiente, que não era interessante de ser protegido, quando ele se torna útil para salvar a sociedade e a economia japonesa, o governo e a sociedade mudam de opinião e acham, não, agora vale a pena investir nele, agora que ele é utilitário para nós. E com isso os personagens principais, eles acabam se unindo todos ali na ilha e passam a ajudar o Daigorô a se alimentar e a treinar ele para ele ficar forte e conseguir lutar contra o Golias. Inclusive ele aprender a disparar fogo da boca igual a mãe dele fazia. E nesse momento tem toda uma união ali de todas as pessoas envolvidas, o inventor, as crianças todas que faziam parte da campanha, o Kumagoro, o Saito e o Suzuki, eles fazem as pazes ali, começam a trabalhar juntos, porque eles todos passam a ver o Daigorô como a esperança do futuro do Japão. E tem uma cena que eu acho a cena mais tocante do filme, que ele funciona muito para as crianças, mas também consegue servir para o público mais adulto, que é o momento em que os personagens eles estão reunidos num cemitério na ilha. Esse cemitério ele fica na beira de uma montanha que dá para o mar, e eles estão reunidos ali diante do pôr do sol e eles começam a conversar sobre as opções, porque uma das opções seria jogar uma bomba atômica no Golias enquanto ele está dormindo no mar. Inclusive quem puxa essa conversa é o médico da ilha, que é o médico que cuidou do Daigorô depois de ele levar uma surra, e é o personagem que é o mais velho ali, ele tem uma posição de velho sábio, e ele
levanta a questão, é possível jogar uma bomba atômica no Golias. E talvez mate o Golias e resolva o problema. Só que o preço disso é que vai contaminar todo o mar. E se contaminar todo o mar, vai matar todos os animais que vivem no mar. E matar os animais não é um mal só por matar os animais em si. Para as pessoas que pensam, os animais são inúteis. Matar os animais com uma bomba atômica é envenenar o mar, é envenenar as pessoas, é acabar com a alimentação das pessoas do Japão. Então eles constroem a ideia de que o meio ambiente, os animais e as plantas, primeiro, eles têm valores por si próprio. Só por eles serem vivos, eles têm valor intrínseco e merecem serem protegidos. Mas para aquelas pessoas que pensam só pelo ponto de vista utilitário, os animais e as plantas e o ecossistema e o meio ambiente como um todo, ele também é necessário para a manutenção da sociedade humana e da economia humana. Mesmo os capitalistas, eles não podem viver sem o meio ambiente. O médico comenta, e se a gente usar a bomba atômica e explodir tudo, se livrar do Golias e contaminar todo o mar, e depois as indústrias no Japão vão continuar funcionando do mesmo jeito que funcionam, daí elas vão envenenar todo o ar, e se os humanos perderem o mar e também perderem o ar, eles não vão conseguir sobreviver. Não adianta a gente proteger as fábricas, a gente proteger a indústria, a gente proteger a economia a qualquer custo, deixando eles operarem sem regulação nenhuma, se esse processo vai envenenar o ambiente em que a gente vive e nós não vamos conseguir sobreviver nele. Não adianta proteger a economia, porque a economia não existe se as pessoas não sobreviverem para viver nela. Então vai ter todo um debate ali entre os personagens, esse velho médico falando, vai ter ali o ponto de vista do Saito e do Suzuki, o Saito que defende os animais e o Suzuki que pensa pelo ponto de vista do governo, né, as coisas que precisam ser feitas para a sociedade japonesa funcionar do ponto de vista administrativo e prático. E enquanto eles estão conversando ali contra o pôr do sol, em algumas cenas a gente vê só a silhueta deles escura e o pôr do sol no fundo, as crianças estão ali assistindo aquilo. Ou seja, aquele debate sobre economia, sobre meio ambiente, sobre o futuro do planeta, sobre a esperança da humanidade sobreviver ou não sobreviver, é uma coisa que as crianças têm que participar, porque está se discutindo sobre o futuro, sobre o mundo que elas vão herdar. Então, enquanto está tendo aquele debate, as crianças estão ali juntos assistindo e pensando a respeito, que é justamente o que o filme está tentando fazer, está tentando pegar esses temas de questões ambientais, de questões econômicas, do preço do desenvolvimento econômico, sem levar em conta os efeitos que vai ter no meio ambiente. Tudo isso é algo que vai determinar o futuro daquelas crianças. O mundo em que aquelas crianças vão viver e que os filhos e os netos delas vão viver vai depender das ações que vão ser tomadas no presente. Então é importante elas entenderem aquilo e participarem daquilo. E se conscientizarem para o futuro em que elas vão estar nos cargos e nas posições importantes e que elas vão decidir. Então a fábula infantil contemporânea que o Iijima apresenta é essa, é usar esse universo dos kaiju para falar com as crianças sobre como vai ser o futuro do Japão. E depois de tudo isso a gente vai ter o clímax do filme, que é quando os personagens principais, o inventor, o Kumagoro, o amigo dele, o Hachigoro, o Saito, eles vão todos se reunirem para ajudarem o Daigoro num plano que é para incapacitar o poder que o Golias tem de disparar rajadas de energia do chifre. Enquanto isso, o Daigoro se alimentou e treinou bem para o Daigoro enfrentar o Golias e vencer o Golias. Tem toda uma união de vários grupos diferentes da sociedade, inclusive agora o governo colaborando, porque eles deram dinheiro para alimentar bem o Daigoro, para o Daigoro ficar forte e saudável para conseguir vencer o Golias e expulsar o Golias. Inclusive o Suzuki fala, Daigoro, se tu conseguir vencer o Golias, é certo que tu vai conseguir verba para se alimentar bem pelo resto da tua vida. Ou seja, o governo vai passar a ver o Daigoro como algo útil, como algo importante, algo que vale a pena investir. O meio ambiente é algo que vale a pena investir porque ele nos protege, ele nos garante que a gente sobreviva. E esse filme, o Daigoro Tai Golias, na parte de efeitos especiais ele é lindo, é um trabalho primoroso. Tem todas aquelas técnicas que combinam os atores fantasiados com o uso de maquetes, naquelas cenas com muita profundidade de campo. Vai ter cenas que sobrepõem imagens das pessoas com os kaiju e fazem eles aparecerem ao mesmo tempo, os kaijus gigantes, as pessoas pequenas. Tem várias construções de partes do corpo dos kaiju, braços, pernas, cabeças, no cenário para as pessoas interagirem e dar aquela dinâmica de escala, né? Como as pessoas são pequenas e como os kaiju são gigantes. Então, assim, na parte de efeitos especiais, que envolve gente tanto da equipe da Toho como da Tsuburaya, então eram os artistas de efeitos especiais ali do cinema japonês, de elite ali daquele período da Era Showa, trabalhando juntos nesse filme. Então, da parte de efeitos especiais, esse filme é primoroso. E o filme, ele termina com uma das cenas
mais ousadas da história do cinema, que é com o Daigoro bem alimentado, indo no banheiro e cagando. Aquele banheiro cheio de teia de aranha que não era utilizado porque o Daigoro ele mal se alimentava, é usado para representar como o Daigoro agora é forte e saudável, com uma cena em que o Daigoro vai lá e dá uma cagada e depois sai bem satisfeito do banheiro e caminha em direção ao horizonte. É o único filme que eu lembre em que o final feliz é o herói dando uma boa cagada. Vale comentar também que o traje do Golias ele foi criado a partir de modificações do que seria o traje do Red Moon daquele filme do Godzilla de 1970 que nunca foi feito. Então o Kaiju Daifunsen Daigoro Tai Golias é um filme que eu recomendo muito. Ele vale tanto para crianças quanto para adultos e é um filme que ele é pouco conhecido no ocidente porque ele não chegou a ser distribuído oficialmente nos Estados Unidos, mas vale muito assistir porque da parte técnica é o auge das produções tokusatsu da era Showa, ainda mais sendo um filme que foi feito a partir de uma colaboração entre o pessoal da Toho e da Tsuburaya, que eram as duas produtoras que faziam os filmes de tokusatsu de melhor qualidade ali da década de 1970. Então eu recomendo muito quem não conhece esse filme que assista. Peço que quem gostou do vídeo aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Quem puder compartilhar eu agradeço muito. Se vocês quiserem comentar, sintam-se livres para comentar. Agradeço ainda mais aos apoiadores do canal. Lembrem que os apoiadores do canal que sustentam isso aqui, que fazem o canal poder existir. Então meus agradecimentos especiais aos apoiadores. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada lá na página do Ilha Kaiju no site do Apoia-se. Convido quem ainda não segue o canal para seguir o canal para receber as notificações dos próximos vídeos e também para acompanhar a Ilha Kaiju nas redes sociais. E espero que todos vocês que assistiram possam ter seus finais felizes dando uma boa cagada e caminhando rumo ao horizonte. Obrigado e até o próximo vídeo.